Olá, meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos chegando aqui nesta noite, quinta-feira, em mais um momento com a palavra, para falar do amor de Deus, para falar da graça de Jesus, porque Ele é bondoso e maravilhoso. Hoje, um dia muito especial, um dia que o Espírito Santo separou uma porção maravilhosa das palavras do Senhor para nós estar compartilhando com os irmãos nesta noite maravilhosa. Vamos orar ao Senhor antes de estarmos começando. Ó Deus poderoso, graça e paz, te damos, Pai, Senhor Deus, louvor, te exaltamos, Senhor, pelas tuas maravilhas, pela tua misericórdia. Te exaltamos, Senhor, por tanta bondade que o Senhor tem tido para conosco, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai amado, louvamos a Ti, Senhor Deus, por cada um dos irmãos que estarão assistindo esta noite. Pai, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor possa estar abençoando cada um, cada família. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça esteja sobre nós. Aleluia. Boa noite para a irmã Vilma, que está compartilhando conosco aqui. Seu Deus te abençoe, minha irmã. Um abraço especial também para a Leidiane, que já está chegando por aqui também. Hoje vai ser um dia bom, animado, né? Sim, espero em Deus que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Jessleide apareceu por aqui, a Valci também, né? Pastora Seixta. Estamos, sim, bem animadinhos, né? Graças a Deus. Hoje vai ser bom, como todos os dias são. Quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. É realmente um texto maravilhoso, né? Que o Senhor separou para nós hoje, né? Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 3, né? Do 3 até ao 11. Deixa eu confirmar aqui, só um minutinho, né, Jessleide? Já vamos confirmar. É isso mesmo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11, né? Boa noite, minha irmã Dani. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê graça em abundância. Que o Senhor esteja contigo. Bom que você está aí para compartilhar conosco, tá? Porque, como diz a palavra de Deus, né? A noite, no final da noite vem amanhã, vem a luz da aurora, tá? Então que você creia nisso, porque Deus está contigo, né, irmã Dani? Graças a Deus, né? Diz a palavra de Deus: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Veja bem aí essa palavra, irmãos. Então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, né? Mandar aqui uma boa noite especial para o meu sobrinho Eudes Gomes, lá em Araguaína. Deus te abençoe, tá? Você, a Marcela e os seus filhos, tá bom? Que Deus esteja contigo. Deus maravilhoso, né? Versículo 3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Versículo 5: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham em vocês mesmo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido de qualquer maneira. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Que palavra maravilhosa, né, amados? Ele, Jesus Cristo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus
na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, amados, sabe? Essa palavra é autoexplicativa, autodidática, né? Uma palavra que dispensaria até muitos comentários. Mas é claro que eu vou comentar com os irmãos, vou compartilhar essa palavra, porque ela é maravilhosa, né? Ela é tão maravilhosa que merece a gente estar compartilhando, estar falando desta palavra, do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo para conosco, né? Então, nós vamos falar um pouco dessa carta de Paulo à igreja de Filipe, né? Uma carta de apenas 4 capítulos, mas de grande importância para os cristãos de todos os tempos. E nós damos graças a Deus que essa carta chegou até nós, né? Essa carta foi escrita há quase 2000 anos e chega até nós viva e eficaz, porque a palavra de Deus é assim, viva e eficaz, né? O conteúdo literário desta carta, amados, é centralizado em Jesus Cristo. Paulo tenta em todo momento desta carta, em todo o teor desta carta, falar de Jesus, né? Colocar Jesus como a centralidade da sua vida, a centralidade do Evangelho, a centralidade da igreja, né? E também ele usa esta carta para encorajar os irmãos da igreja de Filipos, porque ele estava passando por algumas dificuldades na questão de relacionamento pessoal. Por isso que ele aborda tanto, a partir do versículo 1, a questão da união, da unidade, de estar junto, de ser ter o mesmo pensamento, ter a mesma forma de agir. Então é uma carta dirigida também nesse sentido, de encorajar os irmãos da igreja de Filipos, né, os filipenses. Paulo tinha um afeto muito especial pela igreja, né, por essa igreja de Filipos, né, porque ali era o lar daquela irmã Lídia, aquela moça que confeccionava púrpura, né, e que vendia, e que ajudou muito Paulo quando ele esteve lá naquela região, né? Quando nós lemos a carta, lá em Atos 16, fala dessa senhora que se converteu ao Evangelho, né? Ela era daquela cidade lá da Ásia Menor, e ela se converteu ao Evangelho e ajudou muito Paulo no desenvolvimento do Evangelho do primeiro século. Boa noite, irmã Suzete, apareceu por aqui, irmã Lúcia Valadão, amém? Olha, irmão, se eu por acaso não falo o nome de alguém, vocês colocam mais uma palavrinha aí, alguma observação, que às vezes passa e a gente não dá tempo de comentar, tá bom? Então, se você não falar, mais tarde você coloca mais uma luzinha aí, pra gente ir batendo papo aqui, conversando sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, amor maravilhoso de Deus Pai, né, Suzete? Graças a Deus. Então, Paulo começa falando, né, no versículo 1, né, diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, olha só, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, com letra maiúscula, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. O que Paulo está falando, irmãos? Está falando de unidade da igreja, não é isso? Unidade da igreja. Porque Paulo fala nessa carta que ele estava preso em algum lugar, né? Não sabe se era em Roma, se era em algum outro lugar, mas ele estava preso. E nessa oportunidade, né, que ele está falando para os irmãos, para que os irmãos pudessem, né, enaltecer a unidade da igreja, enaltecer a união dos irmãos na igreja. Porque, meus amados, isso é muito importante. A comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos, isso é importante demais para a vida do cristão, né? Não adianta querer dizer, eu vou conseguir ser um crente em casa, eu não vou congregar, eu não vou participar de igreja, por isso ou por aquilo. Não funciona, meus amados. Não funciona, porque a palavra de Deus diz que nós temos que congregar, nós temos que estar em comunhão, como Paulo diz. Se há alguma consolação de amor e alguma comunhão do Espírito Santo, se há profundo afeto, então nós devemos estar unidos, como ele diz assim, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente e pensamento. O que é? Pensar da mesma maneira, pensar em Jesus, pensar nas coisas boas, pensar no amor de Deus. Vocês estão entendendo? Então isso é muito importante, mano. A unidade da igreja, né?
a unidade da igreja. É por isso que Paulo começa convocando a igreja de Filipos à unidade, em amor, em humildade, como servos de Cristo. Porque nós, como servos de Jesus, nós temos que ter unidade em Jesus, falar como Jesus falou, andar como Jesus andou. É assim que nós temos que expressar o nosso modo de ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme o mesmo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então a unidade foi algo que Paulo expressou em todas as suas cartas. A importância da igreja estar unida para o quê? Para combater as ciladas do inimigo. Porque uma casa dividida não subsiste. Não é isso que Jesus falou? Uma casa dividida não subsiste. Por quê? Porque nós precisamos estar unidos no mesmo propósito. Precisamos estar unidos na mesma palavra. Precisamos estar unidos no mesmo pensamento. Né? É por isso que existe hoje, irmão, muitas vezes divisões, pensamentos diferentes de igreja para igreja. Por quê? Porque não existe essa unidade. Não pensam do mesmo jeito, não agem do mesmo jeito. E o propósito que Paulo fala aqui é isso, né? Que nós devemos estar unidos, né? Se há entre nós alguma consolação de amor, se há entre nós alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completa a minha alegria, está falando, completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, né? Graças a Deus, né? Então Paulo já diz assim, porque há um só Senhor, há um só Espírito, há um só batismo e uma só fé. Não existe, irmão, mais de um Senhor. O Senhor é único. O nosso Deus Pai, o nosso Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? E Paulo escreve também no mesmo na carta de Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 8, olha o que Paulo diz assim, por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa, né? Olha só, ele está falando que é no final da carta. Ele só quer dizer apenas mais uma coisa. Concentre-se, firme as suas mentes, firme os seus pensamentos, né? Ele está dizendo, concentre-se em tudo que é verdadeiro. Oh, que maravilha! Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Palavra maravilhosa. Este Paulo é uma maravilha. Ele traz tantas coisas para nos ensinar, né, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Então Paulo completa essa ideia de unidade, né, pastora Ceissa? Dizendo assim, por fim, irmãos, só mais uma coisinha que eu vou falar. Concentre-se em tudo que é verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque o verdadeiro é o contrário daquilo que é falso, né? Então a nossa fé tem que ser verdadeira. A nossa fé não pode ser falsa. Nosso amor para com os irmãos tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser excelente. Não pode ser algo, como se diz, apenas dos lábios para fora, né? Tem que ser algo profundo, né? Amar os irmãos como Cristo amou. Este foi o propósito especial que Cristo sempre falou, amar uns aos outros como eu vos amei, né? Ele assim, tudo que é verdadeiro, e é interessante assim, tudo que é nobre. O que é nobre? É nobre de nobreza, de algo especial, né? Então tudo que é nobre, tudo que é nobre, tudo que tem valor, né? E ele diz assim, tudo que é correto. Irmão, porque a nossa vida tem que estar correta, né, Lúcia? Lúcia, né? Então assim mesmo. Então a nossa vida tem que ser correta em tudo, né? Correta, né? E também assim, tudo que é puro. Isso é uma das grandes coisas que Paulo fala, que as igrejas têm que repensar, os amados irmãos têm que repensar a forma de ser puro, da pureza,
né? É por isso que Paulo fala, não dei lugar, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, entendeu? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Por isso, não dê lugar, né, à carne, né? Por isso nós temos que ser puros, nós temos que ser irrepreensíveis, né? Irrepreensíveis, inculpáveis, né? Então diz mais, tudo que é amável e tudo que é admirável, né? Tudo que é amável e tudo que é admirável, algo que a gente admira. Como é bom a gente ser admirado pelas nossas vidas, pelo nosso testemunho. Como é bom você, meu amado, você que está me assistindo esta noite, você que está me ouvindo esta noite, como é bom você ser reconhecido, você ser admirado pela sua vida, pelos seus negócios corretos, né? Pelas suas palavras exatas. Então isso é algo maravilhoso. Olha só, tudo que é amável e tudo que é admirável, né? Esta palavra, irmão, toca os nossos corações. Paulo nos ensinando, olha, você se concentre em tudo que é verdadeiro. Você se concentra em tudo que é nobre, tudo que tem valor, aquilo que expressa valor, e não valor apenas para mim, mas valor também para o meu irmão, valor para o meu próximo, para as pessoas que precisam. Estou falando de valor monetário, amados irmãos, né? Eu estou falando de valor expresso, aquilo que tem valor, porque às vezes aquilo que é valor monetário para mim pode não ser tanto para o irmão, né? Então nós temos que entender isto. Então tudo que é nobre e tudo que é correto, tudo que é puro, e eu gostei dessa terminação que ele fala, tudo que é amável e tudo que é admirável. Meus amados, tudo que é admirável, né? Por quê? Porque nós só admiramos aquilo que é belo, nós só admiramos aquilo que é bom. Qualquer pessoa não admira o ruim, não admira as coisas que não têm valor, mas só admira as coisas que são boas, aquilo que tem bondade para alguém. E Paulo encerra esse versículo dizendo, pensem no que é excelente e digno de louvor. Pensem no que é excelente e digno de louvor, né? Então na versão Almeida, ele diz, a Almeida fiel, diz, e tudo que tem valor, e tudo que é louvável, nisso pensais. É verdade, né? Porque Deus é maravilhoso, e Paulo nos ensina de forma especial nesse versículo. Anote ele aí para você meditar nele depois. Filipenses capítulo 4, versículo 8. É um versículo maravilhoso que a gente tem que ler, tem que reler e pensar, será que eu estou me encaixando nisso aqui? Será que eu estou exercendo isso aqui, né? Será que eu estou exercendo e sendo verdadeiro em tudo, sendo nobre, sendo correto, sendo puro, sendo amável e fazendo tudo que pode ser admirado pelas pessoas? Será? Então nós temos que começar a fazer um DR, né? Como se diz assim, fazer algo, né? Para a gente começar a avaliar a nossa própria vida. Porque às vezes é muito fácil avaliar a vida das pessoas, comentar a vida das pessoas, mas é muito difícil comentar a própria vida. Tem uma frase do Bispo Ronaldo que ele diz assim, se você quiser julgar alguém, corre para frente do espelho e olha a imagem, né? Então é assim. Então nós temos que entender a necessidade que nós temos de examinar a nós mesmos, né? Para então poder examinar ou até admoestar os irmãos. E no versículo 3 desse texto, né, diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Paulo está dando um ensinamento bom para nós hoje, né? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superior a si mesmo. Isso é meio difícil, né? Às vezes, né, irmãos? Boa noite, meu sobrinho Divan Gomes. Apareceu eu, agora apareceu o Divan.
Que bom que vocês estão aí firme. Abraço para você, para Socorro, para Lelê, né? Para Nenê, que eu não lembro o nome. Escreve aí o nome dela. Então tá bom, meu sobrinho Edivan. Então o que Paulo diz para nós? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmão? Que tudo que nós vamos fazer, né, nós temos que pensar se aquilo vai ser bom para as pessoas que estão em nossa volta. E não só para mim. Se aquilo que eu vou fazer vai ser bom para o irmãozinho que está precisando de ajuda. Não fazer por vaidade, apenas por aparecer, por querer ser grande, por querer ser importante. Isso não tem valor nenhum, meus amados, para a pessoa que às vezes está precisando de ajuda. Não tem valor às vezes, né? Então ele diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Essa palavra vaidade é uma palavra muito falada por Salomão no livro de Eclesiastes. Vaidade, algo que surge de nós espontaneamente com a ideia de nos tornar exaltado. Isso não é bom às vezes, irmãos. Né? Natália, né, Eudilvan? Muito bem, então um cheirinho para Natália também. Obrigado aí, meu sobrinho. Você escreveu o nome dela aí, né? Então tá bom. Não faço nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Irmão, isso tem sido difícil na vida das pessoas. Cada dia a gente vê mais dificuldade para as pessoas se tornar humilde, ser recipiente. Irmãos. Mas Jesus foi humilde. Ele sendo rei, ele sendo Senhor dos senhores, sendo médico dos médicos. Ele foi humilde. Ele foi humilde. Então diz mais, aqui a palavra aqui, versículo 3. Cada um considerando os outros superior a si mesmo. Isso é difícil, né, irmão? Deixar que as pessoas sejam superior a nós. Às vezes aquele irmão, né, aquela pessoa, por mais simples que seja, né, mas ela tem o seu valor. Quando nós consideramos o nosso irmão, por mais simples que seja, assim, não tão importante ou superior a nós, sentimentos como orgulho e vaidade são eliminados em nossas vidas, né, irmã Dani? Então, quando nós consideramos que é o irmão, eu tenho falado, irmãos, eu enalteço muito o serviço dos irmãos que trabalham na limpeza pública. Aqueles irmãos que nós chamamos de gari. Quão são importantes aqueles irmãos, quão são importantes aquelas pessoas que limpam a rua para nós andar, que recolhem o lixo da nossa casa. Já pensou isso, meus amados? O quanto eles são importantes, muito mais importantes às vezes do que eu. Será que eu teria coragem de fazer o que eles fazem? Você já pensou nisso? Será que você teria coragem? Aqueles irmãos que estão expondo as suas vidas no cemitério, né, para sepultar as pessoas que estão se sucumbindo com essa praga, com essa peste do coronavírus, os coveiros. Já pensou se eles não existissem, amados? Já pensou se não existissem aqueles garis que limpam a rua, que varrem a rua? Irmão. Então, por isso que Paulo fala, não faço nada por interesse pessoal ou vaidade. Pense que tem alguém fazendo algo tão importante do que aquilo que você acha que é importante. Mas faça tudo por humildade, considerando os outros superior a você mesmo, superior a mim. Né? Superior a mim, né, irmã Lúcia? Nós temos essa dificuldade muito grande de nos tornar humilde, de nos humilhar. A palavra diz assim, humilhai debaixo da potente mão de Deus para que Ele te exalte. Mas é difícil, irmãos, nos humilhar, tornar aquele irmãozinho mais simples possível, superior a nós.
a reconhecer que ele está fazendo um serviço importante. Pense nisso, amado. Pense nisso. Pense como seria a sua cidade sem o pessoal da limpeza pública. Pensa. Você quer ver, por exemplo, quando essas pessoas fazem algum momento de greve, que as paralisam por algum dia, o que vira a cidade? Vira uma coisa terrível. Então, temos que pensar neles como alguém superior a nós mesmos. Exaltar e valorizar a vida deles, né? Então, é por isso que Paulo fala, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Não nos tornamos orgulhosos, porque o orgulho é irmão gêmeo da soberba. É isso aí. Gálatas capítulo 5, versículo 26. O orgulho é o irmão gêmeo da soberba. E as pessoas soberbas, Deus abominou. É isso aí. Então Paulo diz ainda, ame-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros, que eu estava falando há pouco. Prazer em honrar uns aos outros. Pense nisso. Romanos 12, 10. Ame-se com amor fraternal. Amor fraternal é aquele amor que gera sem interesse de algo em troca. É o que nós chamamos de amor ágape. O amor fraternal é aquele amor que nós amamos sem querer nada de volta, mas apenas por amar as pessoas, por reconhecer a utilidade das pessoas. Pense nisso. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Paulo. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Irmãos, eu trabalhei durante 36 anos em uma empresa. Quando eu me converti a Jesus, eu procurei sempre atender as pessoas de forma humilde e amável, tolerando pacientemente. Às vezes nós temos que ser toleráveis no trânsito também, ser humilde no trânsito, quando alguém nos fecha no trânsito, quando alguém buzina para nós, né? Eu não gosto muito de buzina, mas às vezes precisa. Então nós temos que ser humildes e amáveis em todas as situações. Irmã Regina Novaes, um abraço para a senhora, minha irmã, quanta saudade, né? Que Deus abençoe a senhora, o irmão Vitor, as pessoas queridas que nós amamos demais. Então Paulo fala, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Você tem tido paciência com o próximo? Você tem tido paciência com as pessoas? Eu tenho tido paciência? Eu vou trazer a pergunta para mim. Eu tenho tido paciência? Será? Nós temos que fazer um feedback, né? Voltar, procurar, analisar nossas vidas, para ver como eu estou sendo. Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 2, esse versículo. E no versículo 4 do texto que nós estamos lendo, diz: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Não fazendo as coisas apenas para o nosso próprio interesse, mas visando também o interesse dos outros. Diz sim aquele provérbio popular que diz que o nosso direito termina onde começa o direito do próximo. É verdade, irmãos. Então, tudo que nós vamos fazer, vamos realizar, temos que analisar, isso está sendo útil só para mim? Eu estou fazendo isso, só está servindo para mim, né? Os outros não estão nem aí.
Estou nem aí ligando para eles. Tá certo isso? Claro que não está. Então Paulo fala, nos ensina, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Avisar para os irmãos que eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, tá bom, irmão? Talvez você está acompanhando em outra versão, para você não se perder, tá bom? Nova Almeida atualizada. Então, Paulo fala, sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar não é nos sucumbir debaixo da autoridade da pessoa, não. Sujeitar é estar condizente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sujeitar é aceitar a opinião da outra pessoa. É isso aí. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:21. Tá certo? Nem vamos andar com o reloginho, tá uma benção. Então, não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Ô Paulo, o Paulo hoje está nos ensinando coisa maravilhosa, né? Nas suas cartas. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Eita, irmão. É difícil às vezes, porque nesse tempo de materialidade, que as pessoas procuram sempre aquilo bom para si, para sua família, e não é errado procurar o bem para si, né? Mas também aquilo que é bom para si também tem sido bom, tem podido ajudar outras pessoas, tem sido útil para outras famílias. Então, por isso que Paulo fala, não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Jesus sempre foi assim. Jesus não se preocupou com o seu próprio bem, ele se preocupou com o nosso bem. Ele morreu naquela cruz preocupado conosco, irmãos. Ele não se preocupou apenas com o seu bem. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Né? Que versículo maravilhoso. Não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros, né? É isso aí. E no versículo 5 do texto em análise diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É onde nós queremos chegar, irmãos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Sabe como é que Jesus pensava quando ele estava aqui na terra? Nós sabemos, está no Evangelho. Como é que Jesus pensa hoje, quando ele olha para nós? Porque lá do céu, onde ele está do seu trono, o seu olhar está sobre toda a terra, contemplando os filhos dos homens. Então, a palavra de Deus aqui diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, nós temos que pensar como Cristo pensou. Temos que pensar como Cristo pensa, né? Fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é bom para as pessoas. É assim que Cristo pensa, né? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra direito de Deus. Uma vez que nós ressuscitamos para uma vida nova com Cristo, no momento que nós aceitamos Jesus, nós adquirimos uma vida nova com Cristo. Então, a partir daí, nós temos que estar com nossos olhos fixos, voltados para as coisas que são do alto, para as coisas que vêm do trono de Deus, onde Cristo está sentado no lugar de honra. Colossenses 3:1. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Fazer o bem para as pessoas são coisas do alto, né? Ser benigno, ser bondoso.
Em seguida, nós temos um versículo de João capítulo 3, versículo 5, diz assim: em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Olha só, Jesus tomou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. O nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Ali ele estava em humildade, sendo humilde e ensinando como nós deveríamos ser. Lavar os pés dos outros significa aceitar os outros como eles são. Aceitar como eles são, com a sua diferença, né? Porque às vezes nós pensamos de um jeito e queremos, né, submeter as pessoas a pensar do mesmo modo que nós. Não queremos aceitar as ideias das pessoas, né? Então o pastor Cláudio colocou uma observação de que quando você expõe a sua ideia, seja ela religiosa ou política, tem que estar pensando, né, em aceitar que algumas pessoas vão discordar dela. É verdade. Né, Lúcia? Isso mesmo, irmã Lúcia, é isso mesmo. Versículo 6, eu vou ter que correr um pouquinho aqui, irmãos. Versículo 6. Que mesmo existindo, olha só esse versículo, irmão. Que mesmo existindo, falando de Jesus, que mesmo Jesus existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele não quis isso por qualquer maneira. Mesmo ele existindo na forma de Deus, porque Jesus era e é o Filho de Deus. Jesus sempre foi Deus. Ele existia e antes de todas as coisas. Paulo aborda a pré-existência de Cristo, a forma divina dele. Porém, Cristo sempre se relacionou com o bem-estar dos seus discípulos, com o bem-estar das pessoas. Quando Jesus veio à Terra, ele se despojou da sua condição de Deus e passou a viver 100% homem. Ao mesmo tempo que era 100% Deus, ele passou a viver como 100% homem. Ele não exerceu, ele se despojou daquela condição de Deus, de supremo Deus, para viver entre nós como homem, para sofrer entre nós, para morrer uma morte de cruz. Vamos ver isso agora, né? João capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: ele estava no princípio com Deus, ou seja, Jesus existe muito antes de ser criado qualquer coisa, porque ele é o próprio Deus. Diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, meus amados? Então Jesus sempre existiu. A pré-existência de Cristo que Paulo aborda aqui, né, que ele existiu antes da formação do universo, antes da formação de qualquer coisa, ele já existia. Porque ele é Deus, ele é o próprio Deus. Conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 1, 3, diz o seguinte: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Que maravilha! Que maravilha! Jesus é o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata. Não é mais ou menos, irmãos. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Oh, que maravilha, irmão. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Como nos ensina. Como nos ensina. Irmãos, aprenda a meditar na palavra de Deus. Às vezes, quantas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, de meditar, né? Porque não é só ler, irmãos. A Bíblia, ela tem que ser lida e interpretada. E como vamos interpretar? Quando nós lemos, relemos e relemos, para que o Espírito Santo encha nossas vidas com a sua palavra.
Não é isso? Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. A palavra de Deus, ela não muda. Nunca mudou. Nunca mudou e jamais mudará. Como o próprio Jesus diz, passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Os irmãos que estão assistindo, né, os irmãos podem comentar, né, dar sua opinião também sobre esse assunto tão maravilhoso, tá bom? Não tem problema não. Eu vou lendo aqui que eu conseguir. Tá certo? Glória a Deus, né? Então vamos continuar. Versículo 7. Diz assim, né? No versículo 6 nós lemos o quê? Que mesmo Jesus existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser mantido. Mas diz no versículo 7, pelo contrário, ele se esvaziou, como eu falei há pouco, ele se despojou, assumindo a forma de servo. O que é servo? É aquele que serve. Quando Jesus está lavando os pés do seu discípulo, ele está servindo. Jesus foi um servo humilde, um bom servo. Então diz aqui, pelo contrário, ele não assumiu a forma de Deus, ele não, como é que diz a palavra aqui? Deixa eu voltar aqui, que eu falei um pouco de minha memória. Diz assim, ele, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou. Aí por isso diz lá no versículo 7, pelo contrário, ele não quis ter a forma de Deus. Mesmo sendo na forma de Deus, ele se esvaziou, ou seja, despojou, né? Tirou tudo aquilo de si e passou a assumir a condição, a forma de formar, assumindo a forma de servo bom, tornando-se semelhante aos seres humanos, a mim e a você, e reconhecido em figura humana. Isso é tremendo, meus irmãos. Jesus, Deus, que sempre existiu, que estava no princípio de todas as coisas, né? Lá no Gênesis capítulo 20, no capítulo 1, diz assim, quando Deus foi fazer o homem, assim, façamos o homem, né? Façamos, ou seja, ele usa em todas as traduções, essa palavra está no plural, porque ele estava ali juntamente com Jesus Cristo, o Filho. Então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Jesus, sendo Deus, tendo a forma de Deus, porque ele era filho do Deus Altíssimo, ele não usurpou, como diz a palavra na Almeida Fiel, ele não usurpou essa condição de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Porque Jesus não poderia ter morrido, irmão, na forma de Deus. Ele precisava, né? Ele precisava estar na forma humana, na forma que sofre, né? Na forma que carrega a cruz, na forma que carrega os nossos pecados. E reconhecido, figura humana. Jesus existiu como um ser humano, semelhante aos seres humanos, e reconhecido como figura humana, né? Para cumprir a sua missão e nos reconciliar com Deus. Ele renunciou à sua glória, assumindo a natureza humana, tomando a forma de serva. Ele era o Senhor dos senhores. Ele é o mestre dos mestres. Mas ele se tornou como a mim e a você. Ele adquiriu a forma humana. Ele assumiu essa condição para que ele pudesse sofrer, para que ele pudesse compreender o nosso sofrimento, para que ele pudesse morrer naquela cruz, por mim e por você, né? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, olha só, sendo rico, ele é dono de todas as coisas, se fez pobre por amor de vocês. Tá vendo? Que palavra é essa, irmão?
que mesmo ele sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Misericórdia, bondosa palavra de Deus. Por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Rico de quê? Da graça de Deus, do amor de Deus, da salvação eterna. Isso são a maior riqueza, o maior patrimônio que um homem pode ter, meus amados. Não é o dinheiro que você tem no banco. Não é o ouro que você guarda na gaveta. Não são os bois que estão no pasto, sua maior riqueza. Não. A sua maior riqueza, a minha maior riqueza é o amor de Deus. É a minha salvação em Cristo Jesus. Aleluia, não é isso, irmã Lúcia? É isso mesmo, minha irmã, é isso mesmo. Diz mais, versículo 8. Ele se humilhou, olha aí, irmão, Jesus Cristo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu lembro daquele diálogo que Jesus teve com Pilatos. Pilatos fala para Jesus: tu não sabes que eu posso te condenar, que eu posso te libertar? Jesus disse: nenhum poder tu tens sobre mim, a não ser que venha do alto. Ele se humilhou. Ele deixou que cravasse na sua cabeça aquela coroa de espinho, que colocasse, cravasse nas suas mãos aqueles pregos, porque ele se esvaziou e assumiu a forma humana, a forma minha e sua. E diz assim: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ele não se maldizeu, ele não murmurou do seu sofrimento, porque lá daquela cruz, meus irmãos, lá daquela cruz, ele olhou para nós e viu a mim e a você, a nossa condição de pecador, e ele se entregou para que nós tivéssemos direito à salvação. Isso não tem preço, porque ele pagou o preço. A humilhação de Jesus, passei com meu esboço. A humilhação de Jesus foi algo extremo, tão sofrido que nós não conseguimos dimensionar a dor que ele sofreu. O escárnio, a zombaria. Às vezes nós vimos esses filmes que fazem por aí, tem a Paixão de Cristo, né? Nós nos emocionamos, às vezes sai água do olho. Filme, né? Aquelas cenas, irmão, não chega nem perto daquilo que Jesus sofreu. O filme que mais se aproximou pelo histórico que tem, aquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Mas mesmo assim, irmão, está longe de expressar o sofrimento de Jesus por amor a mim e por amor a você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Meus irmãos, meus amados irmãos, pense, meus queridos, analisem. Analisem. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Nós fomos justificados. Ó Deus de misericórdia, né, irmã Lúcia? Assim como por Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só Jesus Cristo, muito, eu e você, nos tornamos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 19. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus.
o capítulo 53 de de Isaías. Eu vou ler apenas o versículo 2, porque é um capítulo muito grande, mas ele é muito importante para o nosso entendimento a respeito do sofrimento de Jesus. Diz: meu servo cresceu em sua presença, na presença de Deus, como tenro, ou seja, como jovem, broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. É assim que Jesus ficou. Não havia nada de belo em sua aparência. Versículo 2 do capítulo 53 que eu li. E o versículo 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado, homens de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Só apenas para explicar para os irmãos que essa versão desses que eu estou lendo, desse versículo aqui, está na nova versão transformadora, tá? Então está um pouquinho diferente da Almeida, tá bom? Para você entender direitinho aí, não ficar com dúvida. Então diz: o meu servo cresceu na presença de Deus como broto, ou seja, como jovem, né? Como broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse, mas foi isso que nos trouxe a salvação, foi isso que nos resgatou, foi isso que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Glória a Jesus. Irmão, tinha um tempinho, leia esse capítulo todo. Isaías capítulo 53. É um capítulo maravilhoso que o profeta Isaías explica com detalhe o sofrimento de Jesus. E muitos anos antes de Jesus Cristo vir, Isaías já colocava em detalhe o sofrimento dele. Versículo 9, estamos terminando, né, irmãos? Por isso também Deus o exaltou. Então Jesus sofreu, né? Se humilhou e tornando-se obediente até morte de cruz. E diz o versículo 9: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, não foi de qualquer jeito não, irmão. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome, exaltado pelo próprio Deus. Conforme lá em Salmo 57, 5 diz: seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a sua glória. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus 7, 26. Exaltado acima dos céus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Né, Jessileide? Boa noite para você. Então, ele se humilhou e ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, o meu e os seus, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Por mim mesmo tenho jurado, Deus falando, na minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda língua. Isaías 45, 23. E Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25, primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Porque ele sustentou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas que estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo sujeitou, o próprio Deus. Quando João
viu na visão de Apocalipse o trono do Pai, o que ele viu? Ele viu os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o trono reluzente de Deus e o trono do Cordeiro à direita de Deus. Glória a Jesus, porque Deus o exaltou. Marilene Luz Junqueira, boa noite para você, minha amada. Deus te abençoe de forma especial. Então João viu os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o trono de Deus e o trono do Cordeiro à direita de Deus, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Então ele foi exaltado sobremaneiramente. Ele se humilhou, sofreu morte de cruz, mas Deus o exaltou e colocou para sentar à sua direita o seu trono. Amém? Glória a Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Estamos assim terminando esta palavra de hoje, né? Palavra tremenda para mim, irmãos. Eu fico feliz quando eu me edifico de forma especial com a palavra que eu próprio ministro, porque eu sei que muitos corações também estão sendo, neste momento, tocados por esta palavra tão poderosa. Tão poderosa. Amém? Então, estamos encerrando, né? Passar o recadinho de sempre, irmão. Cuidado, se protejam, irmão. Guardem as suas vidas, né? Siga as orientações das autoridades de saúde. Nós estamos diante de uma pandemia extrema, amados, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Não brinque, não brinque. A nossa vida é preciosa para nós e para Deus. Amém? Então tome cuidado, tome cuidado. Deus poderoso, nós te exaltamos e gloriamos a ti, Senhor Deus, pela tua graça infinita. Que o teu amor, Deus, esteja sobre nós, que a tua bondade esteja sobre nós. Abençoa, Deus, cada família, Senhor, que compartilhou conosco, Pai, nessa live hoje. Aqueles irmãos que estarão assistindo posteriormente, que o Senhor esteja abençoando cada um, cada família. Ó Deus poderoso, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Queremos agradecer aos irmãos. Se por acaso alguma pessoa não foi mencionada, que às vezes passa, não dá tempo, que os irmãos não desistam não, tá? Continue assistindo o nosso trabalho. Compartilhe essa palavra, irmão, com pessoas que você conhece, com seus parentes. Compartilhe com seus amigos, né? Não tem problema. Aqui, este canal é uma extensão da Igreja de Jesus Cristo. Então você pode compartilhar à vontade, tá bom? Tá ótimo então. Né, irmã Vilma? Graças a Deus, Leidiane. Graças a Deus também por você, pela Suzete, todo mundo que assistiu. Deus seja louvado para todos sempre. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.